Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em duas cartas. A primeira leitura, em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2, 8 e 9, e nos dizem assim: Mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus, com grande combate. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, e vos pregamos o Evangelho de Deus. E ainda, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7, que diz assim: Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. O tema, a pregação de Paulo, é o Evangelho de Deus. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 5, que traz por título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Nós vemos, irmãos, nesses textos, nesses dois livros, o cuidado que o apóstolo tinha para não escandalizar as pessoas, para não dar às pessoas, para não dar às comunidades onde ele estava trabalhando, a mesma ideia que as outras religiões davam, que era uma casta de sacerdotes mantidos pela população destas comunidades, em sua maioria pessoas pobres, em sua maioria pessoas com dificuldades financeiras, pessoas que viviam com pouco recurso. E ainda assim, nós vamos lembrar nos evangelhos de Jesus, do nosso Senhor Jesus, repreendendo os fariseus, os saduceus, os escribas, que com pretensões de longas orações, praticamente comiam tudo que tinham na casa das pobres viúvas. E o Senhor Jesus os repreende com isso. E nós vemos no apóstolo Paulo o cuidado para que isso não acontecesse. E principalmente para demonstrar que o Evangelho de Cristo, e aqui ele fala o Evangelho de Deus, é diferente. Porque o mensageiro deste Evangelho se importa com a vida das pessoas, se importa com o bem-estar das pessoas e faz de tudo para não ser pesado a estas pessoas. Nesse texto aqui, em 2 aos Coríntios, Paulo afirma, um pouco mais à frente, que ele estava em outras igrejas que o mantinham financeiramente, que o ajudavam financeiramente. E perceba, ele não está falando contra isso. Não é essa a questão aqui. Mas é a questão de transparecer, de demonstrar que, de verdade, de fato, para o pregador do Evangelho de Deus, aquele que de fato é guiado pelo Espírito Santo e faz a obra de Deus, que leva de verdade a palavra de Cristo, não é seu objetivo ser pesado aos irmãos. Não é seu objetivo ser mais um religioso, ser mais um sacerdote. Nos dias de Paulo havia diversas religiões, haviam diversos sacerdotes, haviam diversos pregadores dessas religiões. E a gente vai perceber que os cristãos não tinham a pretensão de ser uma religião. Eles só queriam viver. E a mensagem que Paulo traz é exatamente esta. A mensagem do dia a dia, o viver diário. Onde, o que vemos ontem, vivemos na simplicidade do Evangelho. E este Evangelho é o Evangelho de Deus. A mensagem de Cristo que nos transforma, que nos modifica, que nos coloca dentro da presença de Deus.
Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.